Bom, primeiro eu quero agradecer vocês muito e eu dispus desse tempo primeiro porque eu acredito muito nesse trabalho que vocês estão fazendo e tenho certeza que a Tabu não vai ser mais uma empresa, mas que está vindo para trazer resultados de fato. E como vocês são jovens como eu, nada melhor do que ajudar alguém a estender a mão e viver esse sonho junto com vocês. Então, para mim, na verdade, é um grande privilégio e eu que me sinto honrado de estar com vocês aqui. E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo da Tabu, mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar com o Douglas aqui da DGS, a gente já está aqui e tem muita novidade no canal, beleza? Vamos lá! Essa entrevista ela tem uma particularidade muito importante para mim, porque eu conheço o Douglas há muito tempo. A gente vai contar um pouco da história dele. Vamos ver o que ele tem de novidade aí pro canal. Bora? E aí, tudo bem? Beleza? Beleza. Bem-vindo ao canal da Tabu aí. Prazer é tudo Vamos meu. contar um pouco dessa história aí. Fala pessoal da Tabu, estamos aqui para mais uma entrevista. A gente vai entrevistar hoje aqui o Douglas, CEO aqui da DGS. E Douglas, se apresenta aí pro pessoal do canal, seu nome, sua idade e como é que você veio parar aqui. Maravilha. Primeiro quero agradecer vocês pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio muito grande. Tenho certeza que a Tabu veio para mudar tudo que nós temos de informação sobre empreendedorismo. Então para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui. Sou Douglas Oliveira, eu tenho 28 anos, não sou de uma família de empreendedores, mas sou de uma pessoa que olhou para um negócio e viu a possibilidade de você ganhar dinheiro, mas fazendo gestão da forma correta. Eu tenho um escritório de BPO financeiro aqui em São Paulo, na Giovanni Gronk, e a nossa ideia é transformar dados em resultados e tirar as pessoas desse caos que todo mundo diz que, e se baseando até no Sebrae, né, dizendo que nos primeiros 24 meses as empresas quebram. E a minha ideia de criar essa empresa é justamente ir contra isso, e a gente não precisa ter os cabelos brancos para a gente conseguir ter uma vida saudável, uma vida financeira próspera. Então eu sou formado em administração e a minha ideia de fato é isso, é transformar dados em resultados. Douglas, agora que nós já conhecemos você, queria que você contasse um pouco para a gente das suas experiências profissionais, o que de fato serviu para que hoje a DGS tivesse sucesso, o que construiu toda essa sua carreira, o que foi importante, o que foi ruim. Você poderia contar um pouco mais para a gente? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não comecei na área financeira e também não comecei empreendendo, até porque no Brasil nós não somos ensinados desde a base a empreender, essa é a realidade. A prova disso é que a gente tem aí curso de aptidões para tudo, mas ninguém dá lá no curso de aptidão que você tem que empreender. Então a gente já sabe que nós não somos ensinados para isso. Eu comecei minha carreira como jogador de futebol, que na verdade todo morador de periferia, e eu não estou fazendo distinção e nada, mas é uma realidade, a gente quer ser jogador de futebol, e era meu sonho. E eu quase cheguei lá, mas aí eu perdi meu pai com 7 anos. Isso foi um balde de água fria, e aí eu comecei a meio que me desestimular disso. E aí minha mãe falou que eu tinha que estudar e eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Então eu acabei desistindo e fui trabalhar com meu irmão numa empresa familiar. E quem trabalha em empresa familiar sabe que também não é fácil. E por falta de gestão, essa empresa familiar também ruiu. Porque não adianta você ter faturamento e esse discurso de que vende, que passa, não é real. Porque se você vender e não tiver capacidade de entrega, sua empresa quebra. E foi o que aconteceu com a gente. Então depois disso eu fui trabalhar na área jurídica. Trabalhava no centro de São Paulo, na Junta Comercial de São Paulo. E a minha carreira começou de fato ali, comecei a perceber que eu tinha habilidade para pensar rápido e habilidade com números. Mas também, como toda pessoa nova, a gente toma algumas atitudes que não são corretas e a gente às vezes quer as coisas muito rápidas, não sabe esperar o tempo. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista e contei para todo mundo que estava indo fazer uma entrevista. Aí meu chefe falou, bom, já que você quer fazer entrevista, eu vou deixar você livre para de fato fazer entrevistas. E aí fui mandado embora e fui trabalhar numa televisão de grande circulação do nosso país. E lá de fato minha carreira começou na área financeira. E lá eu consegui viver coisas extraordinárias. Com 16 anos de idade eu era coordenador de uma área lá. E a minha vida começou a mudar de fato ali. Só que ao mesmo tempo que a minha vida começou a melhorar a questão financeira, de objetivos, e comecei, assim, terminei a escola e já entrei na universidade, eu também comecei a perceber que crescer muito rápido também é um problema. Primeiro porque eu não tinha estrutura para aquilo,
E segundo, porque a motivação pelo dinheiro acaba rápido. Eu acho que a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Tem muita gente na internet que fala, trabalha naquilo que você gosta e nunca mais você terá um emprego. E pra mim aconteceu assim de fato. Eu gostava de ganhar o dinheiro, quem não gosta de ter uma vida melhor, mas, todavia, eu tinha que trabalhar das 7 da manhã e não tinha horário para ir embora. E aí qualidade de vida começou a pesar e aquilo começou a pesar. E eu desde muito jovem, comecei a alcançar algumas coisas e ter alguns objetivos que a galera da minha idade não tinha. Então isso me ocupou bastante tempo. Eu resolvi sair de lá. E comecei fui trabalhar como coordenador numa outra empresa. Então eu saí de coordenador de uma televisão e fui trabalhar como coordenador numa outra empresa que era 60 quilômetros da minha casa. E eu lembro que um dia eu dormi no volante, porque também estava no mesmo ritmo e como era muito longe eu pegava muito trânsito. Então quem é aqui de São Paulo sabe que a Tietê à tarde é um caos. E eu dormi no volante, bati atrás de uma Pajero. E aí eu também entendi que também não era pra mim e vim trabalhar mais próximo, uma das maiores estilistas do país. E aí eu tive de fato uma ascensão profissional, porque eu virei gerente financeiro lá. Eu tinha qualidade de vida porque trabalhava próximo, mas eu também não era feliz. Porque eu percebia que eu era muito engessado, não podia de fato fazer muitas coisas. Porque quando você trabalha numa empresa que já tem todos os padrões definidos, você não consegue fazer aquilo que você acredita, que você entende que de fato vai trazer resultado. Eu tinha que seguir um modelo e aquele modelo me incomodava. E aí eu comecei a empreender indiretamente, fazendo consultoria para os meus amigos, porque tá cheio de gente que gasta muito no cartão de crédito, acha que o cheque especial faz parte do salário dele. E aí eu comecei a empreender involuntariamente, fazia consultoria para os meus amigos como renda extra. E chegou uma hora que a renda extra era equivalente ao salário que eu ganhava. E aí eu tive que fazer uma decisão entre ficar num lugar por ter o status de ter o nome de gerente ou ir empreender de fato e me testar e ver se de fato era isso que eu gostava de fazer. E resultado é isso. Agora eu tenho uma empresa de verdade, tenho 8 funcionários, estou contratando mais 3 e não tem coisa mais prazerosa que todos os dias você chegar e ver os resultados acontecendo e colocar na prática aquilo que você aprendeu e tirar empresas de fato do caos. Beleza, Douglas. Entendendo agora um pouco mais da DGS, do dia que você se dedicou 100% a ela, igual você acabou de falar, até hoje, qual a diferença da DGS do primeiro dia para o momento da entrevista agora? Qual foi o upgrade que você deu? Cara, a DGS hoje é uma outra empresa. E eu sou muito grato pelas pessoas que passaram desde o começo e que me ajudaram a dar as primeiras remadas. Porém, eu aprendi na prática que a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir depois. Porque quando você tem laços extras com essas pessoas, eu não estou dizendo que a gente não possa ter esses laços com as pessoas, mas quando você já tem esse relacionamento de fora com essas pessoas, isso acaba atrapalhando um pouco no crescimento, na filosofia e na visão da empresa. E isso foi um dos fatores determinantes. Então, a diferença da DGS de quando eu comecei para a DGS de hoje são principais, tem pelo menos 3. A primeira é posicionamento. Hoje a gente sabe onde a gente quer chegar e literalmente nós sabemos o que nós temos que fazer para chegar lá. Então essa é a primeira grande diferença. A segunda, energia. Não tem nada mais especial do que você chegar no lugar e ver as pessoas com energia, com motivação, tendo o senso de dono. Então aqui não tem esse negócio de que não dá para fazer, eu não posso, eu não tenho condições. Inclusive a gente copiou de uma outra empresa, porque coisas boas a gente precisa copiar. A gente tem um método aqui chamado método Kumbuka. O que é o método Kumbuka? Todos os meses eu escolho um livro e a gente pega um capítulo desse livro, sorteia o nome de uma das colaboradoras que trabalham aqui e essa pessoa precisa estudar um capítulo daquele livro e aplicar isso aqui internamente. Então a pessoa estuda aquele capítulo, apresenta pra gente e a gente aplica o que a gente entende daquele livro que cabe aqui na empresa. Então e o que isso traz para a pessoa? Senso de dono. Então, e o nome do livro que a gente está lendo já há um tempo, inclusive desde quando eu comecei a DGS eu estou batendo nesse mesmo livro, e as pessoas novas eu peço para ler esse livro, chama Desculpability, Eliminando a Arte de Dar Desculpas, porque nós somos mestres em dar desculpas. Então, essa é a segunda grande mudança. E a terceira, que para mim é a principal, é literalmente as pessoas vestirem a camisa. Porque a gente ouve isso muito. Como é que eu faço para vestir a camisa da empresa? É eu me colocar no lugar do funcionário e o funcionário se colocar no meu lugar. Então, a gente não faz nada aqui que seja bom para mim e que não seja benéfico para eles. Então, é bom para o cliente, então o cliente aqui ele precisa ser bem assistido, o funcionário também precisa ser bem assistido e eu também, porque toda empresa precisa ter lucro. Então, essas são as 3 mudanças principais que eu entendo aqui da DGS, são mudanças que vão nos levar para o próximo nível
e que foram importantes. Mas eu também sou muito grato pelo começo, porque tudo tem que passar pelo começo e o começo foi a base. Mas essa é a grande mudança da DGS de ontem para a DGS de hoje. Douglas, fala pra gente, referente à DGS, o que você pensa do futuro? Você pensa em a DGS aumentar em número de pessoas, escritório, ela atingir outro patamar de segmento de negócio? O que você pensa hoje? Bom, eu tenho dois pensamentos. O primeiro pensamento para a DGS é que eu quero pelo menos triplicar o número de pessoas, de colaboradores que estão comigo aqui, e não pela questão de ter uma empresa grande, mas por ter mais gente ajudando outros empresários. Então, meu sonho é atender pelo menos 40 mil empresários Brasil fora. Então, para isso, eu preciso ter gente qualificada e preciso treinar essas pessoas. E treinar essas pessoas demanda tempo. Então, eu quero um passo por vez e isso, para mim, depende de quanto tempo vai demorar isso, desde que as pessoas que estejam aqui, de fato, entendam isso, que o nosso trabalho é levar tranquilidade para as famílias e principalmente para os pequenos e médios empresários. E o segundo grande plano, que a gente já está colocando em prática, eu estou abrindo um outro negócio que chama do 0 ao 100. O que é o do 0 ao 100? O do 0 ao 100 serão conteúdos digitais, onde nós estamos fazendo basicamente isso também que vocês estão fazendo, mas com os nossos clientes. Então eu filmo todas as reuniões que eu tenho com os clientes, as sacadas, e o que a gente pode trazer para eles. E a ideia é não ser mais um coaching financeiro na internet. Eu não quero mesmo, nada contra quem faça, mas a minha ideia é mostrar na prática o que eu passo como pequeno e médio empresário sendo jovem e o que eu posso ajudar os pequenos e médios para não passarem. Então eu vou mostrar de fato o que acontece comigo, o que aconteceu comigo e o que eu estou fazendo para ter uma empresa autogerenciável, para ter uma empresa sustentável, para ter uma empresa rentável e para ter uma empresa que entrega resultados com qualidade. Então esses são os dois patamares. A ideia é que a DGS não fique nas quatro paredes, mas que ela de fato alcance as pessoas e que outras empresas façam a mesma coisa que eu faço. Eu não tenho problema nenhum que os meus amigos, que até os meus clientes tenham a ideia de fazer um negócio semelhante. Eu entendo que quanto mais gente estiver fazendo isso e levando informação e conhecimento, mais nós teremos famílias bem assistidas, teremos empresários que não quebram e teremos empresas melhores. Assim nós teremos um país melhor, teremos uma sociedade melhor e teremos pessoas melhores. Douglas, agora uma pergunta interessante para o pessoal que vai assistir. Eu até vou pegar essa pergunta e tentar fazer um vídeo só dela, tá? Eu queria que você desse um conselho para os 3 perfis que hoje a gente deve ter aí. A pessoa que quer empreender, mas ela não tem dinheiro e ainda está devendo. A pessoa que não tem dinheiro, mas não deve, que é o famoso 0 a 0. E a pessoa que tem um capital para investir. Um conselho que você daria para esse espectador aí que está vendo esse vídeo? Muito boa pergunta. Bom, primeiro a gente precisa quebrar o paradigma de que a gente precisa ter dinheiro para empreender. Essa é a primeira grande sacada disso. Por que eu falo que a gente não precisa ter dinheiro para empreender? Porque se você não tem dinheiro, mas você tem uma boa ideia e sabe qual é a necessidade daquilo que você quer aplicar, a chance de você ter resultado é grande. Então, eu sou prova disso. Quando eu comecei também não tinha capital para investir. Mas eu tinha uma ideia, sabia onde eu queria chegar e tinha as coisas todas bem planejadas. Então, isso acaba te trazendo um pouco mais de facilidade. Obviamente, que você ter dinheiro te facilita e te abre algumas portas e te ajuda a você suportar um pouco mais. Porque se você abrir um negócio pensando que no primeiro mês você vai explodir, como as pessoas falam, não vai acontecer. Nos primeiros 12 meses, você dificilmente vai conseguir alcançar aquilo que você espera. Outra coisa que é muito importante, que acho que isso cabe também como uma dica, que não adianta você abrir um negócio pensando que você vai ficar milionário. As pessoas têm essa ideia, né? Eu vou empreender, vou ter meu próprio negócio e vou ser milionário e vou ter uma vida confortável. Esquece. Isso não vai acontecer no primeiro ano, a menos que você tire um coelho da cartola e alguma coisa aconteça. Você tenha uma ajuda externa ou uma ajuda interna, mas via de regra isso não vai acontecer. E qual que é o grande problema disso e que é a minha dica quanto a isso? Qual que é o problema do pequeno e médio empresário desde que vai começar a empreender? Tanto para aquele que tem dinheiro, para aquele que não tem dinheiro e para aquele que fecha no 0 a 0. Ele quer fazer tudo. Ele vai abrir um negócio e ele acha que a habilidade que ele tem vai fazer ele ter uma boa empresa. Isso não é verdade. Por que não? Vou te dar um exemplo aí que é uma coisa que tem muito. Quando você vai viajar, você senta no avião, normalmente a gente tem ali as comissárias de bordo que vêm servir a comida, vêm servir o café e as bebidas. Imagina que você entrou no avião e quando você senta no avião, quem vem servir o café para você e quem vem servir a bandeja, quem vem passando com o carrinho, é o piloto. Você fica tranquilo em viajar no avião assim?
Provavelmente não. E por que não? Porque o lugar do piloto não é lá. Então, se você quer abrir um pequeno negócio, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, ou se você está fechando do 0 a 0, mas a sua ideia é você fazer tudo na tua empresa, esquece. Dificilmente você vai conseguir voar, porque a pessoa que está olhando de fora está vendo que você está perdido. E você mesmo ainda não enxergou. Então, a primeira coisa é, nós precisamos aprender a delegar. Outra coisa, tem muita gente que fala que é os olhos do dono que engorda o gado. Em teoria, isso não está errado. Só que qual que é o problema? É que ninguém te explica como é que você faz para o gado engordar. Então, se você quer fazer tudo, mas você não tem condições de fazer tudo, vai chegar uma hora que você vai se tornar o pior funcionário da tua empresa. Então, a minha dica é, para você que tem dinheiro, para você que não tem dinheiro e para você que fecha no 0 a 0, planejamento. E não tenha medo de pedir ajuda. Toda empresa precisa de ajuda externa. Eu sou um escritório de finanças, nós temos alguns serviços contábeis aqui, mas não faço a contabilidade do meu escritório. Por que não? Porque eu não posso fazer tudo. Então eu também preciso de ajuda externa. Então a primeira coisa é ter planejamento. Você precisa saber para quem que você está abrindo aquele negócio. E o terceiro, e acho que o mais importante de tudo isso, você precisa todos os dias entender que você não pode ser o pior funcionário da tua empresa. A culpa, quando a gente... Isso eu aprendi na prática, né, e eu quero compartilhar isso com vocês. Quando a gente trabalha na empresa dos outros, a gente fica encontrando um monte de problema. Não é assim que acontece? E quando você tem a sua empresa, você vai colocar a culpa dos seus funcionários? Não é. Se a empresa vai mal, a culpa é do dono. Dificilmente a culpa é dos funcionários, porque o trabalho do dono é fazer com que os funcionários entreguem resultado. E se o funcionário não entrega resultado, a culpa é dele. E aí eu vou usar uma frase que está ventilando bastante na internet, só para fechar, corroborar com a minha ideia, que é quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. E é isso. Beleza, Douglas. Já chegando aqui no final, tem essa mais uma. Eu gostaria de saber de você e o pessoal do canal também. A gente acabou de passar, eu acho que o pico dessa crise financeira, pico da pandemia já chegou, mas acho que a crise financeira vai se arrastar um pouco aí. Gostaria de saber de você, né, como você presta consultoria. A gente viu muita empresa fechar, muitos negócios em buraco abaixo. E como a gente vem sempre conversando, a crise separou os homens dos meninos, né? É isso aí. E eu gostaria de saber, você acompanhando de perto, o perfil do empreendedor que teve força para sobreviver à crise e o perfil negativo do empreendedor que a crise só destacou, ao meu ver, algo que ele já tinha de negativo e ele acabou quebrando. Dá uma dica pro pessoal aí. Muito boa pergunta. Eu vou falar duas empresas que cresceram na pandemia e por que cresceram, e depois vou falar uma também que teve problema. Primeiro eu vou falar da gente. Na pandemia nós crescemos muito, mas muito, assim, de uma forma que eu não esperava os crescimentos que eu tinha planejado para 2 anos, crescemos no processo da pandemia. Primeiro, porque nós estávamos preparados para ela, ok? Não estou falando da questão da saúde, mas estou dizendo que não há nada mais previsto do que os imprevistos. Então, um bom empreendedor precisa estar preparado para os momentos de adversidades. É o tipo da coisa assim, quando está chovendo, alguém vem de guarda-chuva, né? Então a gente precisa estar preparado e precisa ter força para se reinventar. Então nós estávamos preparados para que se acontecesse algum problema, nós sabíamos o que nós tínhamos que fazer para conseguir aderência e para conseguirmos sobreviver. Então assim, nós começamos a ganhar força usando a mídia ao nosso favor. Nós investimos muito em tecnologia e a tecnologia é um diferencial. Então empresas que não querem usar a tecnologia e que não têm a tecnologia como aliado sofreram muito na pandemia. E a gente conhece muitas empresas que são arcaicas. Eu não estou criticando quem faça a gestão, mas faça do modelo antigo, mas estou dizendo que no momento dessa adversidade eles sofreram. Então a gente investiu em tecnologia, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho algumas ferramentas aqui que me possibilitam atender clientes dentro e fora do país. Então ela faz a conversão para a língua e para o idioma dele em todos os relatórios que eu faço. Então isso me ajudou muito. Eu tenho um robô que faz 90% do trabalho, então eu não fiquei dependente de pessoas. Então, se toda a minha equipe, e graças a Deus não aconteceu, eu tivesse contraído o coronavírus até eu mesmo, a minha operação não pararia, porque a tecnologia suportaria ela, ok? Eu tenho um robô que emite 1000 boletos por minuto, então eu não precisaria ter uma pessoa entrando lá e fazendo a emissão do boleto, meu robô faria isso e fazia umas baixas. Eu investi em tecnologia antes da pandemia, porque eu entendi que se eu tivesse com os processos centralizados em pessoas, isso me traria um problema, então eu investi nisso. Eu tenho um cliente que no processo da pandemia,
ele cresceu, mais do que eu, cresceu 120%. E por que cresceu 120%? Porque a tecnologia já fazia parte do processo dele operacional. Então, todos os meios de pagamentos dele já eram informatizados. Então, ele já usava a tecnologia como canal de pagamento e de recebimento. A empresa dele, toda a forma de distribuição do serviço dele já era feito antes da pandemia com a tecnologia, e quando veio a tecnologia que precisava ser 100% online, ele estava 150% pronto. Então assim, antes da pandemia ele vendia muito, depois da pandemia ele vendeu 150%. Por quê? Porque ele estava pronto. Então toda a transmissão dele era em 4K, todo o curso dele, toda a transmissão do serviço dele era também em 4K. A distribuição, os meios de pagamento, o meio de comunicação, tudo era feito em 4K. Então, no processo da pandemia, ele cresceu. Então, quais foram os perfis de empresas que cresceram no processo da pandemia? Primeiro, as empresas que tinham a tecnologia como aliado. Segundo, as empresas que, quando viram o problema, não sentaram e começaram a chorar. Arregaçaram a manga e entenderam que o trabalho do dono é ir para cima e resolver o problema, não ficar chorando. Não colocar a culpa no governo, não colocar a culpa na saúde, não colocar a culpa nos funcionários. O cara foi lá e resolveu. E aí, obviamente, que nem tudo é flores. Então a gente também teve um cliente que teve problema. Por quê? Porque quando veio o processo da pandemia, ele colocou a culpa na pandemia. Então a culpa era da pandemia, a culpa era do funcionário, a culpa era do governo e nunca a culpa era dele. E ele não tinha tecnologia no processo dele. Então todo o processo dele era manual e presencial. Ele não teve tempo de se reinventar e de mudar para a tecnologia, porque o serviço dele só funcionava no presencial. Então esse cliente ele saiu de um faturamento de R$150 mil. Na pandemia, ele faturou R$8 mil. E aí você já sabe o que acontece com uma empresa que não tem caixa, uma empresa que não faz gestão e uma empresa que não consegue distribuir o teu serviço, o teu produto através da tecnologia. Infelizmente, ele quebrou. Douglas, agora neste momento a gente está finalizando a entrevista. Desde já queria te agradecer, é uma honra para a Tabu estar falando com uma pessoa como você. E não só vamos estar deixando os seus contatos aqui na descrição, como eles podem te achar, mas eu queria que você falasse hoje para os espectadores por que eles devem procurar a DGS para um problema financeiro. O que a DGS hoje tem de diferencial para proporcionar a eles? Maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês muito, e eu dispus desse tempo primeiro porque eu acredito muito nesse trabalho que vocês estão fazendo. E tenho certeza que a Tabu não vai ser mais uma empresa, mas que está vindo para trazer resultados de fato. E como vocês são jovens como eu, nada melhor do que ajudar alguém a estender a mão e viver esse sonho junto com vocês. Então, para mim, na verdade, é um grande privilégio e eu que me sinto honrado de estar com vocês aqui. Por que as pessoas devem procurar a DGS e não as outras empresas? Eu tenho dois motivos pelos quais as pessoas devem nos procurar e não procurar o concorrente. E se esses dois motivos não se encaixar, então sim, elas devem procurar outra empresa. O primeiro motivo a gente está cheio de gente na internet que fala de coisas que eles não sabem na prática, que não viveram. Então esse é o primeiro grande motivo. Eu não estou aqui para contar história e tampouco para te mostrar uma coisa que eu não vivi na prática. Eu estou literalmente abrindo aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei e sendo sincero dizendo que eu não sei tudo. E essa é a real. Eu não sei tudo. Assim como todos os pequenos e médios empresários, eu sou humano. Em alguns momentos eu falhei, em alguns momentos eu bati cabeça e vou continuar fazendo. Mas o grande diferencial da DGS é exatamente isso. Que as pessoas não vão precisar passar pelos perrengues, pelos processos de loucura que muitos pequenos e médios passam, porque eu já passei por ele. E aí aqui, quando o cliente chega aqui, cada um dos clientes que entram aqui, a gente procura atender eles dentro da realidade deles. Então a nossa ideia não é ganhar dinheiro e ter mais um cliente. A nossa ideia, de fato, é fazer com que essa empresa tenha resultados, assim como aconteceu com a gente. E o segundo grande motivo pelo qual as pessoas devem nos procurar, porque de fato eu sei que eu posso resolver a vida financeira da empresa dessa pessoa que está me ouvindo e que está me vendo. Por quê? Porque eu fiz isso na minha própria empresa e tenho feito isso em mais de 120 empresários. Estamos atendendo empresas dentro e fora do país, empresas que chegaram aqui com faturamentos modestos e que hoje têm um faturamento saudável. Tudo isso fazendo gestão, e fazendo gestão com qualidade. Fazendo gestão entendendo qual é o objetivo, qual é o core business daquela empresa e atendendo ela com qualidade. Eu não acredito em nenhuma empresa que consiga sobreviver sem ter gestão. Então as pessoas devem procurar a DGS por dois motivos. Primeiro, porque eu quero de fato transformar os dados dela em resultados, e eu e toda a equipe que trabalha comigo aqui. E o segundo grande objetivo é que eu de fato encontrei uma resposta que eu buscava para mim. Que a resposta para uma empresa ter êxito é gestão e planejamento. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução.
Dessa forma, nós encerramos mais aí uma entrevista de um parceiro da Tabu. Queria desde já mais uma vez estar agradecendo ao Douglas e falar para você que se você curte o nosso trabalho, curtiu a história do Douglas, acredita no seu negócio, o que ele pode proporcionar para você, comenta aqui embaixo, deixa seu like. Mas se você não curtiu, também deixa um dislike, mas comenta o porquê. Nos dê um feedback, pois assim vamos estar trazendo melhores conteúdos para vocês. Douglas, sucesso mais uma vez e muito obrigado por tudo.